Amém, amém, glória a Deus, aleluia, louvado, engrandecido, adorado e exaltado seja o nosso Deus, para sempre a Ele a honra, a glória e o louvor, pelos séculos dos séculos, aleluia. Saúdo nossos amados pastores que nos assistem pela internet, que Deus os abençoe, meus pastores, aos amados Marcelo, Thaís e as crianças, a todos os amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor também seja com vocês em nome de Jesus. Amada, linda e preciosa igreja. Já convido a amada, linda, eleita e preciosa igreja do Senhor, comprada e remida pelo sangue de Jesus, a abrir a palavra do Deus vivo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Eu peço essa leitura com a nossa amada missionária. E em seguida, a missionária nos abençoe com oração. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mas um dia, na tua presença, meu Pai, queremos cada dia mais sermos banhados, tocados, abençoados pelo teu caráter, pela tua presença, pelo teu poder. Deus abençoe a tua igreja mais uma noite para receber do teu coração. Abençoe o teu filho que tu já colocaste no coração dele, Pai, para que ele possa derramar na tua igreja, em nossas vidas, a tua boa e perfeita vontade. Mais um dia que não é apenas mais um dia, mas é o dia que tu escolheste para fazer a tua visitação da tua palavra, do teu senhorio, da tua grandeza, da tua verdade, da tua adoração, da tua presença, Pai, que já é sentida no meio de nós. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Deus. Nos abençoe em mais um culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, fazendo parte da ministração da palavra, quero compartilhar com vocês, meus irmãos, um sentimento no meu coração, que como vaso de barro, irmãos, como vaso de barro, aquele que necessita da misericórdia de Deus todos os dias, todos os dias. Irmãos, eu tenho sentido como é o peso da responsabilidade de ministrar a palavra de Deus para a vida de vocês, para as nossas vidas. Não é o simples fato de estar aqui em cima pregando a palavra do Senhor, mas é para quem nós estamos pregando a palavra do Senhor. Não é o simples fato de estarmos aqui transmitindo aquilo que o Deus vivo colocou no coração dos seus ministros, dos seus vasos, dos seus pregadores, mas é para quem está sendo ministrada a palavra do Senhor. É para as vidas e para os corações que estão recebendo a palavra de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós prevaleça. A importância do momento que nós estamos vivendo agora. A palavra de Deus nos ensina que este momento é uma reunião solene, onde o Senhor se faz presente, onde o próprio Criador dos céus e da terra, onde o Rei da Glória, o Deus do universo, o que criou céus, terra, astros, estrelas, seres alados, criaturas aladas, seres luzentes. Imagine, irmãos, o universo que aos olhos humanos parece ser tão grandioso. Todas as estrelas e todas as galáxias, os bilhões e bilhões de seres celestiais. E o próprio Deus Criador, o Deus vivo, o Rei da Glória, o Rei do Universo, Ele está aqui presente esta noite para ministrar a sua palavra para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Esse momento ele não é em vão. A importância do peso da responsabilidade do que será ministrado, de tudo que é ministrado do altar do Senhor para as nossas vidas, de tudo que é ministrado, porque o Senhor ele se importa conosco. O Senhor ele está ministrando culto após culto. O Senhor ele está nos instruindo culto após culto. Interessante, irmãos,
que sempre na busca do entendimento, da pregação da palavra, sempre na busca do entendimento, da intimidade com o Senhor, Senhor, que eu devo ministrar para as nossas vidas, para a tua igreja. E aí o Senhor, ele dá o sentimento, e o pregador, o ministro, e todos aqueles que na sua busca cotidiana, nos seus devocionais, porque eu creio num Deus que quando a gente ora durante o dia, ele responde à noite. Eu creio de tal forma no Senhor, eu creio que os amados também creem dessa forma, que quando a gente faz o nosso devocional no dia, sempre tem palavras-chave, perguntas específicas, e a gente recebe a resposta vinda do altar de Deus. E algumas palavrinhas-chave saltou aos meus olhos, muito bem referenciado pela nossa ministra missionária Mara, que realmente salta os olhos, irmãos. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor testifica na vida de cada um dos seus servos e servas que prega a sua palavra. E a palavra que me veio ao coração foi: Senhor, isso semana passada ainda, Senhor, tu estás instruindo a tua igreja, tu estás dando palavra de instrução. Aí o Senhor vem e usa a boca dos vasos dele para falar exatamente essa palavra. O Senhor está dando instrução para as nossas vidas. Isso nos remete, irmãos, um entendimento de que nós não somos um povo largado, um povo que está alheio, que está ao léu. Não, muito pelo contrário. Existe um Deus criador, soberano, eterno e poderoso, o Deus que se fez homem para morrer por nós naquela cruz, que Ele está nos instruindo, Ele está nos ensinando culto após culto, Ele está nos dando palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de entendimento, compreensão. O Senhor está ministrando ao coração de cada um de nós aquilo que a gente necessita receber e aprender do Senhor, aquilo que a gente necessita ouvir do Senhor. Então, nesse contexto, nessa compreensão, buscando o sentimento para ministração do que o Senhor gostaria de falar, do que o Senhor deseja falar com as nossas vidas, nesse culto dos homens, sábias decisões. Sábias decisões, meus irmãos, refletindo, buscando o entendimento. Sábias decisões, a nossa vida, ela é feita de decisões. E alinhado às nossas decisões, existe uma palavrinha que é quase que como um sinônimo, mas ela anda de mão dada com as decisões, que são as determinações. Porque se nós, por acaso, decidirmos algo, tomarmos uma determinada decisão, mas não formos determinados para fazer valer essa decisão que a gente tomou na nossa vida, de nada adianta, de nada prevalece. Então nós precisamos tomar decisões todos os dias da nossa vida e ser determinados para que essas decisões prevaleçam na nossa vida. Então nós temos decisões diárias, decisões cotidianas, decisões de vida, decisões que vão envolver nossos sonhos, planos, metas, nossos desejos, os nossos anseios na presença do Senhor, aquilo que a gente apresenta diante de Deus. Pai, abençoa aqui, se for da tua vontade, abre a porta ali, mas se não for da tua vontade, Pai, me direciona para o centro da tua vontade. Eu creio que na nossa totalidade de servos e filhos de Deus, a gente ora dessa forma. Eu creio que a gente ora pedindo o direcionamento de Deus. Eu creio que a gente ora pedindo a bênção do Senhor. E é interessante como o Senhor fala aos nossos corações, e essa noite o Senhor vai falar conosco sobre as sábias decisões, mas das principais, das decisões mais sábias que nós podemos ter para a nossa vida. O Senhor começa dizendo da seguinte maneira: meu filho, meus filhos, minhas filhas, o princípio da sabedoria é teme ao Senhor, é temor. O princípio da sabedoria, tu queres ser sábio, tu queres ser tido como sábio, tu queres ser vislumbrado como alguém que é sábio, tu queres prevalecer a minha sabedoria na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, meu filho, começa buscando o temor, buscando me temer, buscando estar diante de mim com temor, com reverência, diante de mim com louvor, com adoração, com prostração, obediência, vivendo os meus princípios, buscando a minha palavra, buscando intimidade comigo, buscando oração diária, cotidiana.
buscando ouvir a minha voz, buscando o direcionamento que eu tenho para a tua vida, meu filho, minha filha. E tudo vai corroborando, e tudo vai somando, e tudo vai servindo como um tijolo, como um fundamento, como uma pedra que a gente vai montando a nossa casa, o nosso castelo, a nossa fortaleza na presença do Senhor. O princípio da sabedoria é teme ao Senhor. O princípio da sabedoria consiste em temer a Deus. E quando nós temos esse entendimento de que o princípio da sabedoria está em temer ao Senhor, quando nós temos esse entendimento de que o princípio da sabedoria, o temor de Deus na nossa vida, vai fazer com que a gente busque a santidade, com que a gente ande em santidade, com que a gente ande em consagração, que a gente vai se consagrar ao Senhor, vai buscar o Senhor. E cada vez que a gente busca mais e mais intimidade com o Senhor, cada vez que a gente busca mais e mais temer ao Senhor, cada vez que a gente se dispõe, cada vez mais que a gente se determina a se consagrar ao Senhor, na contramão vai ficando para trás os valores do velho homem, na contramão vai ficando para trás as obras da carne, na contramão vai ficando para trás as preocupações que esse mundo quer gerar nos nossos corações, e cada vez mais a gente vai avançando de glória em glória, de fé em fé, e cada vez mais a gente vai crescendo na presença do Senhor, e cada vez mais a gente vai avançando com temor, em santidade, buscando o reino do Senhor, buscando a presença de Deus para a nossa vida. E quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa compreensão e avança desta forma com o Senhor, e o Senhor avança na bênção de nos fazer crescer na presença dEle, nós vamos atingindo níveis de maturidade com Deus, nós vamos atingindo níveis de fortalecimento com Deus, nós vamos atingindo níveis de crescimento com Deus. E de posse de todo esse entendimento, irmãos, de posse de toda essa compreensão, o Senhor nos traz ao cerne do sentimento daquilo que Ele deseja falar conosco. Sábias decisões. Alguém, porventura, pode estar pedindo um direcionamento de Deus. Senhor, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Senhor, será que eu devo adquirir tal coisa? Será que eu devo investir de tal maneira? Senhor, será que eu recebo a proposta, eu aceito a proposta que eu recebi e largo esse compromisso que eu tenho aqui? Senhor, será que eu devo fazer tal coisa? Será que eu devo fazer tal coisa? Bem, meus irmãos, para isso, nós temos sim o conhecimento da palavra, a busca dos princípios da palavra, nortear, lançar luz dos valores e princípios da palavra para que a gente tenha a compreensão se a decisão vai ser certa, se vai ser errada. Nós temos servos e servas do Senhor, homens e mulheres de Deus, líderes que podem nos ajudar nessas sábias decisões. Nós temos total liberdade com o nosso pastor de entrar no gabinete, meu pastor, eu estou com tal dúvida, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, me ajuda em oração, me dá uma palavra de sabedoria, meu pastor. São questões que a gente resolve no âmbito horizontal. Mas o Senhor também está preocupado com as nossas questões no âmbito vertical. Se nós pararmos para analisar, nós sabemos que os últimos dias, já estamos vivendo os últimos dias. E o Senhor quer que a gente avance. E o Senhor quer que a gente busque o fortalecimento. E nós temos recebido entendimento e compreensão, e ensino e instrução de que nós devemos viver nossos dias, produzir, se desenvolver, crescer, como se o Senhor fosse voltar daqui a 100 anos, mas crendo e temendo e buscando a santificação, como se o Senhor fosse voltar hoje, amanhã. Então nós temos os nossos planos, nós temos totais entendimentos, nós temos totais condições e compreensão no Senhor de tomar sábias decisões na esfera, no nível horizontal. Mas hoje o Senhor vai falar conosco sobre as sábias decisões na visão vertical. E é nesse ponto que a gente chega, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, quando eu era menino,
falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Resumo, houve maturação. Resumo, houve um crescimento. Resumo, houve uma compreensão, houve um avanço, houve um desenvolvimento de mentalidade, houve uma maturidade. Quando nós éramos meninos, a gente falava como menino, a gente reclamava, a gente pedia, a gente fazia birra, nós sentíamos como menino, nós pensávamos como menino. Em outras versões, tá a palavra, nós discorríamos como menino. E a palavra discorrer traz no seu significado o entendimento de pensar para tomar decisões. Discorríamos, nós refletíamos como meninos. Mas quando nós chegamos a ser homens e mulheres crescidos, amadurecidos, avançados no entendimento, trabalhados e moldados nas faculdades mentais, desenvolvidos nas faculdades mentais, nas compreensões da vida, nós deixamos de lado as coisas de menino. Nós deixamos de lado as coisas próprias de menino. E o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, culto após culto, palavra após palavra, para nos dar o crescimento, para nos dar o fortalecimento, para nos dar a compreensão, para nos fazer entender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E dentro desse contexto, é interessante que Paulo estava tratando ali com a igreja de Corinto, falando de tudo o que estava acontecendo. Não que seja o nosso caso, não é isso. Mas a questão é a falta de maturidade no meio do povo daquela época. E nós podemos sim descansar o nosso coração de saber que nós somos um povo abençoado por Deus, de saber que nós somos um povo, nós, ministerialmente falando, somos um povo abençoado por Deus, porque nós temos entendimento, porque nós temos a compreensão não de nós mesmos, como sempre é ministrado. Quando a gente anda, quando a gente tem contatos, quando a gente tem oportunidades, o que a gente ouve, o que a gente vê, e a gente agradece e louva ao Senhor pelo conhecimento da sua palavra que o Senhor nos dá. Porque verdadeiramente, irmãos, nós podemos descansar o nosso coração no Senhor, que pelo alimento que nós temos recebido, não é qualquer vento de doutrina. Aliás, ouso no Senhor, com temor, dizer que nenhum vento de doutrina, se assim nenhum de nós permitir, vai nos fazer sair da presença do Senhor, vai nos fazer tropeçar no entendimento da palavra de Deus, vai nos fazer pecar contra o Senhor neste sentido. Mas a palavra do Senhor nos alerta para que ninguém se deixe enveredar, ninguém se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Por isso a importância de nós buscarmos sempre o conhecimento, a sabedoria, estar em temor, santidade, temor, meus irmãos, diante do Senhor, temor para com o nosso Deus. O Senhor é tão maravilhoso, é um Pai de amor tão maravilhoso que nos faltam palavras, porque mesmo Ele sendo um Deus de tamanha glória, mesmo Ele sendo um Deus tão grande, tão poderoso, como nós acabamos de cantar, assentado num alto e sublime trono, o Senhor, na sua humildade, Ele está nos ensinando a amá-lo. O Senhor, na sua humildade, Ele está nos ensinando a honrá-lo. O Senhor, na sua humildade, Ele está nos ensinando a temê-lo, a ter temor diante dEle. Porque temor, santidade, estar na presença do Senhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma que nós estaremos na presença do Senhor. Mas é buscando sempre estar praticando a palavra do Senhor, praticando a sua justiça, vivendo a sua verdade, como foi ministrado, e tudo isso o Espírito Santo vai testificando, irmãos,
como Deus é maravilhoso, como o Senhor vai testificando aquilo que Ele tem para as nossas vidas, como o Senhor vai testificando aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Quando Paulo está mencionando sobre a maturidade de entendimento, nos versículos anteriores, Paulo estava discorrendo, tratando sobre o amor. Porque a igreja de Corinto estava vivendo uma confusão, podemos falar dessa forma. Estava vivendo um contexto tão conturbado que Paulo sentiu no Espírito Santo a necessidade de ensinar sobre o amor. E o amor, meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que o amor é uma característica do fruto do Espírito. O Senhor vem nos ensinar na sua palavra que a característica do fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo arremata também aqui, dizendo que o amor é exatamente isso. Nós vamos encontrar características do amor, que o amor, ele é benigno, o amor, ele é longânimo, o amor, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. E a gente compreende, irmãos, que o amor, com todas essas características, com todas esses valores, o amor não se conduz inconvenientemente, ele é moderado, o amor não procura seus próprios interesses, ele não é egoísta. E a gente passa a entender, meus irmãos, que essas características do amor, esses valores do amor, esses tesouros, a gente entende, conforme a palavra de Deus, que o Senhor, ele é o próprio amor. E nós passamos a compreender que o Senhor está falando exatamente das suas características. O Senhor está falando exatamente daquilo que nós devemos buscar para a nossa vida, porque o Senhor deseja que nós sejamos como Ele. A palavra nos ensina que o Senhor está gerando em nós a sua natureza divina. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos a presença do Senhor, nós temos o amor, se nós vivermos a verdade, se nós praticarmos a verdade, se nós amarmos o nosso irmão, e o Senhor vem corroborando, e o Senhor vem somando, e o Senhor vem nos ensinando os seus valores, e esses valores praticados em nossas vidas, nós estaremos agindo como o Senhor, no sentido das suas características de amor. Eu creio que a igreja está compreendendo, eu estou buscando as palavras com sabedoria para apresentar o sentimento. Então, meus irmãos, a igreja vai entender onde eu quero chegar. Ter a presença de Deus, que é o próprio amor, não é de qualquer forma. Ter a presença do Senhor, que é o próprio amor, não é da boca para fora. Quem não está em santidade, quem não busca o temor de Deus, quem diz que tem o Senhor da boca para fora, mas não teme ao Senhor, não se santifica, não, é muito sério isso, é muito pesado, mas é a verdade. Quem não está em santidade, em santificação, em consagração com o Senhor, não tem a presença de Deus. Porque é impossível da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Como alguém pode ter o fruto do Espírito Santo, nas quais, na sua característica, é o próprio amor, é a própria presença de Deus, e não se santificar, e não temer, e não dizer não para o pecado? Então, sabe as decisões, se nós praticamos a palavra de Deus, se nós buscamos o temor de Deus, se nós buscamos a presença de Deus, e nós buscamos, e nós cremos que nós buscamos, e nós podemos crer que a igreja é uma igreja abençoada por Deus, que cada um busca a presença do Senhor, teme ao Senhor, se santifica, se consagra, tem a presença de Deus, com os princípios e valores da palavra.
Nós vamos sim tomar sábias decisões na esfera horizontal, mas a sábia decisão, ela parte, a partir do momento, ela se inicia, a partir do momento principal, é quando a nossa decisão mais sábia é buscar a santidade com o Senhor. É buscar o temor com o nosso Deus, é buscar louvá-lo e adorá-lo em santidade, em obediência, vivendo os seus princípios, vivendo os seus valores, buscando os seus valores, temor, obediência, se prostrar diante de Deus. E aí sim, o amor habita no meu coração. E aí sim, os valores do amor, as características do amor vão prevalecer na minha vida. E aí sim, a cada oportunidade, quer seja uma decisão correta, eu sei que eu andei um passo na presença de Deus. Quer seja algo que ainda agir na carne, é uma oportunidade de pedir perdão, é uma oportunidade de se prostrar na presença de Deus e buscar o crescimento com o Senhor. E aí sim, nós vamos estar com a compreensão de que nós estamos sendo, como foi ministrado segunda-feira, nós estaremos agindo como prudentes. Nós estaremos sendo prudentes por praticar a palavra do Senhor. E nosso Deus é tão maravilhoso e tão lindo, que o Senhor vem com aquela palavra maravilhosa de segunda-feira, que palavra abençoada, que lâmpada nos nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor nos abençoou na palavra de segunda-feira. Louvo a Deus por aquela palavra que nos consolou, que nos exortou, que nos edificou. Aquele bálsamo, quando o Senhor, usando a boca do seu servo, falou, realmente, nós estamos fadados a tropeços, mas é tropeço. A palavra de Deus fala que nós podemos tropeçar, e se a gente cair, é o Senhor quem nos levanta. Não é ficar caído, não é ficar prostrado na prática do pecado, mas é sempre buscar a presença do Senhor, é clamar pela presença do Senhor, porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, meus irmãos. Porque durante o dia, quando você, eu, nós sentimos a falta, quando nós sentimos a falta de Deus, a gente clama, Senhor, não retira de mim o teu Espírito, Pai. Senhor, eu estou sentindo falta da tua presença aqui, Pai, parece que tu não está comigo, então eu clamo por ti, não retira de mim teu Espírito Santo. Me ajuda a caminhar na tua presença, Pai, me ajuda a caminhar com a tua presença, me perdoa meus erros, minhas falhas, meus pecados, porque eu quero a tua presença, Pai. Eu quero ser abençoado por ti, Senhor, mas eu quero a tua presença. Eu quero sentir a tua presença, papai. Eu quero sentir a paz no meu coração. Eu quero estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu quero estar pregando um parafuso na parede. Mas eu quero sentir a tua paz, Senhor. Eu quero estar no trânsito e ter a tua maturidade santa, Pai. De se alguém cortar a minha frente, eu estender minhas mãos e falar, Deus te abençoe. Vaso de Deus, para não falar outra coisa. Vai na paz, abençoado de Deus. Quando o filho não obedece, tu levanta a mão e resolve abençoar, ao invés de fazer outra coisa. Eu te amo, meu filho, minha filha, príncipe e princesa linda do Senhor. E a gente sente aquela verdade absoluta de Deus na nossa vida, de como nós estamos crescendo, de como nós estamos sendo abençoados por Deus, de como nós estamos tomando sábias decisões. E o Senhor é tão lindo, e o Senhor é tão maravilhoso, e o Senhor é tão bom, que o Senhor nos dá na sua palavra um entendimento. Possamos abrir Salmos, Salmos 25. Convido a amada, linda e preciosa igreja a abrir Salmos 25, falando sobre temor, meus irmãos, falando sobre santificação, santidade. Nós vamos ler Salmo número 25, fazendo referências. Salmos 25, versículo 4, versículo 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guarda-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. A gente clama ao Senhor, ensina, papai, os teus caminhos,
Ensina, papai, os teus valores. Me ensina, pai, continua a me ensinar a tua palavra. Continua a me alimentar com a tua palavra, pai. Continua a me alimentar, me abençoar com a tua presença. Me ensina teus caminhos, as tuas veredas, pai. Porque quando o Senhor ensina as suas veredas, seus valores, seus preceitos, seus caminhos, nós temos as oportunidades de tomar sábias decisões. Porque quando a gente está municiado, iluminado pela palavra de Deus, nós temos a oportunidade de, diante do que é certo e diante do que é errado, nós optarmos pelo que é certo. A palavra do Senhor nos diz: eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o Senhor é tão bom e tão maravilhoso que ele ainda diz: escolhe, pois, a bênção para que viva. Escolhe, pois, a minha presença. Escolhe, pois, a santidade. Escolhe o temor. Escolhe me buscar todos os dias. Escolhe me louvar. Escolhe vencer aquilo que tu deu brecha no teu coração para querer te afastar da minha presença. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o pecado jaz à porta do coração. E todos que são tentados segundo a cobiça do coração. É pela cobiça do coração que o homem é tentado. É pela cobiça, pelos desejos carnais, é pelos desejos que não procedem de Deus, por aquilo que não é para glorificar o nome de Deus, que o homem é tentado. O homem, entenda, ser humano, gênero, homem, gênero, mulher, ser humano. Não só o homem masculino, mas o ser humano. E o Senhor vem e arremata na sua palavra. O Senhor traz em Salmos, número 25, um ensinamento maravilhoso. Aí o Senhor vem no desenvolvimento. Olha como o Senhor é maravilhoso. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. O Senhor é tão bom que Ele aponta o caminho, Ele instrui. Vai por aqui, meu filho. Vem por aqui, ó. Caminha aqui, ó, nessa retidão. Caminha aqui, ó, na minha presença. Caminha aqui em temor, em adoração. Caminha em santidade. Caminha em justiça. Caminha me buscando todos os dias. Caminha me louvando. Caminha me adorando. Louva e adora. Louva e adora. Louva, adora o Senhor. Porque sou eu, meu filho, que estou tratando, trabalhando, moldando, edificando, fortalecendo. Sou eu, meu filho, que estou segurando aqui, porque se eu te der agora, tu pode perder, mas eu estou moldando o teu caráter, estou moldando a minha presença na tua vida, estou te ensinando. Então caminha aqui, meu filho. Eu vou apontar o caminho para ti, ó. Caminha nessa direção. E aí, quando a gente começa e a gente avança e se desenvolve nessa caminhada com o Senhor arremata, versículo 9, versículo 10. O Senhor guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Temos caminhado na presença de Deus? Temos caminhado na presença do Senhor? Tomamos a decisão sábia de buscar a presença do Senhor, buscar a santidade, buscar a justiça de Deus, buscar viver a verdade do Senhor? Ele te diz essa noite, Ele diz para a minha vida e para a tua vida: todas as minhas veredas, meu filho, para a tua vida, são misericórdia e são verdade. Então, ainda que tu tropece, ainda que tu cometa um erro, a minha misericórdia vai te cobrir, a minha misericórdia vai te alcançar, a minha misericórdia vai te fazer crescer. Porque o Senhor, Ele contempla o coração de cada um de nós. Ele sabe aqueles que o buscam em espírito e em verdade. O Senhor, a palavra de Deus fala, a palavra do Senhor nos ensina que Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos vasos de barro, Ele sabe que a gente sente calor, que a gente sente frio, que a gente sente fome, a gente sente sono, Ele sabe que nós somos fadados a tropeçar, mas a partir do momento que a gente toma a decisão sábia de pedir o direcionamento do Senhor para andar na verdade,
na justiça, para a gente andar em santidade, para a gente andar em temor diante do Senhor, o Senhor nos instrui no caminho em que nós devemos andar. E quando nós prevalecemos, e quando nós fazemos valer a sua verdade, guardando a sua aliança e os seus testemunhos, o Senhor vem no versículo 12 e diz assim para a gente: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O Senhor vai nos instruir no caminho que nós devemos escolher. De que forma? Instrução. A palavra do Senhor está dizendo que Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos mostrar. Por quê? Porque a partir do momento que, quando nós passamos a temer ao Senhor, quando nós passamos a praticar os princípios, quando nós passamos a buscar a verdade da sua palavra, é inevitável, irmãos, que nós venhamos a optar pelo que é errado. Porque é algo que está intrínseco uma coisa com a outra. Porque se eu busco os princípios de Deus, se eu quero viver os princípios, se eu amo a palavra do Senhor, como foi ministrado domingo pelo servo do Senhor, ministro Yuri, se eu busco viver a verdade, se eu busco viver esses valores, é óbvio que na contrapartida eu não vou tomar decisões erradas na minha vida. Se eu estou vivendo os princípios da palavra, é óbvio que eu não vou optar pelo que é errado. E a palavra do Senhor vai nos instruindo. E a palavra com os seus princípios vai nos dando entendimento. E a palavra com os seus valores vai nos dando a compreensão daquilo que nós teremos da parte de Deus para com as nossas vidas. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor contempla a sinceridade de cada um de nós. O Senhor sabe exatamente o que se passa no nosso coração. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos diz que é Ele que pesa os pensamentos do homem. É Ele que discerne entre alma, entre espírito. É Ele que sabe os verdadeiros pensamentos que são para glorificar o nome dEle. Aquilo que nós desejamos para a nossa vida, é o Senhor que sabe aquilo que vai glorificar o nome dEle na nossa vida. E aí, meus irmãos, tem uma vertente. Quando alguém está pedindo direcionamento de Deus, uma decisão com sabedoria, e o Senhor instrui, e o Senhor mostra, e o Senhor testifica, e o Senhor dá sinais, e mesmo assim a pessoa opta por aquilo que o Senhor não instruiu, por aquilo que o Senhor não direcionou, por aquilo que o Senhor não testificou. Aí lá na frente, a pessoa colhe consequências drásticas, consequências penosas, consequências pesadas. E a misericórdia do Senhor é tão maravilhosa que enquanto nós estamos no tempo da graça, dá tempo dessa pessoa correr para a presença de Deus, se prostrar na presença do Senhor, clamar pela misericórdia do Senhor, clamar pela presença, pela misericórdia, pelo perdão. Mas o Senhor, essa noite, Ele está nos instruindo. Seja sábio. Princípio da sabedoria. Tema ao Senhor. O Senhor lhe faz uma pergunta para as nossas vidas essa noite. Queres ser reconhecido como um homem e uma mulher de Deus? Viva 1 Coríntios capítulo 13. Buscamos, e nós temos feito isso. Buscando o verdadeiro valor, o verdadeiro significado, a verdadeira presença de Deus, não só da boca para fora, mas de todo o nosso entendimento, de toda a nossa compreensão, com temor, em santidade, em justiça, na presença do Senhor. O Senhor nos diz essa noite também, meus irmãos, o que o homem plantar, isso também ceifará. De Deus não se zomba. Uma sábia decisão é fugir daquilo que quer nos fazer pecar contra Deus, daquilo que quer nos tirar da presença de Deus.
Uma sábia decisão é o homem compreender que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. Uma sábia decisão. Meus amados irmãos, essa foi a palavra de Deus. O Senhor, para as nossas vidas, Ele está dizendo: temor, 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 santidade, temor, santidade. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Meus irmãos, é com muito temor que eu vou falar algo. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, Ele se agrada da morte dos seus santos, mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E o pecado é caminho de morte. Tudo aquilo que é zombaria de Deus é caminho de morte. E o Senhor não quer que nenhum de nós se perca, nem dos amados que estão nos assistindo pela internet. Porque a palavra de Deus nos ensina que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem plantar, ele vai ceifar. Então, meus irmãos, a sábia decisão é nós estarmos em temor, temor, temor e santidade e consagração ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é santo. Porque adorar, louvar e servir a Deus não é da boca para fora, mas é temor. Temor. Essa foi a palavra do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Peço uma salva de palmas ao nosso Deus. O ministério de louvor pode vir. Glorificado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.